gravação fica e eu coloco, disponibilizo lá no YouTube para vocês, tá? Bem, deixa eu abrir aqui a apresentação. E aí, na aula que eu disponibilizei gravada para vocês lá no YouTube, do Alane, deixei gravada lá no YouTube, era o exemplo da DMPL, tá? Então, só relembrando que a DMPL é a demonstração... Olha, tá a Sofia hoje vai assistir. Sofia, é porque tava minha sobrinha, eu tive que trocar, tava o nome dela. Eu tô aqui na casa da minha sobrinha. Tudo bom, Sofia? Tudo bom? Beijo. Tia Carla! Oi, saudade. Eu queria ligar para você no meu celular, sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho seu WhatsApp. Pronto, então depois a gente se fala. Você tá? com cachorro. Eita, tu gostou do cachorro? Sim. Um beijo para ela, dá tchau. Ela vai dar aula, vai lá para assistir aula agora, né? Vai. Olha só, então eu deixei lá para gravar. Tchau, meu amor. Tchau. Olha só, eu deixei lá gravado para vocês o exemplo do DMPL. E o que era a DMPL? A demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, dentro da DMPL, existe uma coluna de DLPA, que é o quê? A DLPA só trata das mudanças que acontecem no resultado da empresa, no lucro ou prejuízo. E a DMPL, ela abrange todo o patrimônio líquido. Então, deixei lá gravado. E qual é o X da questão da DMPL? Nós precisamos saber se os fatos vão envolver apenas permutação entre contas que estão dentro do PL. Por quê? Se houver apenas permutação, sai de uma continha do patrimônio líquido e vai para uma outra conta do patrimônio líquido, qual o impacto no grupo? Nenhum. Se eu tirar, por exemplo, do lucro e levar para uma reserva, o impacto no patrimônio líquido é nenhum. Agora, se eu tenho um lançamento dentro do patrimônio líquido com uma contrapartida, um lançamento externo a esse grupo do patrimônio líquido, aí sim, eu vou ter uma afetação nesse grupo, que pode ser para mais ou para menos. Como é que vai ser quando é que vai ocorrer essa afetação para mais? Quando eu creditar o patrimônio líquido e eu debitar uma conta externa ao PL. E quando é que vai ser para menos? Quando eu debitar o PL e creditar uma conta externa. Por que o aumento quando eu credito? Porque a natureza do patrimônio líquido é uma natureza credora. Então, obviamente, se eu creditar uma conta do PL, eu aumento. E se eu debitar, eu diminuo. Então, eu passei para vocês fazerem o exercício, deixa eu ver o número do TED. O TED número... Só voltar aqui. Número 8, tá? Esse TED número 8 é só sobre DMPL. Então, como a outra aula ficou unicamente gravada, então qualquer dúvida, vocês vão questionando por aqui, tá? Olha só, a questão número 1, ela diz que, para vocês marcarem verdadeiro ou falso, né? Constituem eventos que afetam o patrimônio líquido. Então, se afeta o patrimônio líquido, é porque vai ter um lançamento no PL e uma contrapartida externa ao grupo do PL, ou seja, num ativo, num passivo, num resultado, tá? Vou aceitar aqui mais uma pessoa. Agora, Gabi mesmo. Então, pessoal, se afetar o PL é porque não é fato permutativo. O que é que seria um fato permutativo? Troca entre contas do patrimônio líquido. E aí ele diz, constituem eventos que afetam o PL como acréscimo ou redução, ou seja, creditando o PL ou debitando o PL. Quando eu credito o PL, eu aumento esse grupo. Quando eu debito o PL, eu diminuo o grupo, visto que a natureza do PL é uma natureza credora. Então, sempre eu vou aumentar o grupo de acordo com a natureza dele. Natureza credora, eu aumento creditando. Natureza devedora, eu vou aumentar debitando. Nesse caso aqui, o aumento vai ser no crédito, porque se trata do PL. E aí ele diz, constituem eventos que afetam o PL, como acréscimo ou redução, ajuste de exercício anterior. Então, vamos pensar. O ajuste de exercícios anteriores ocorre devido a quê?
devido a algum erro que a empresa teve de períodos anteriores em uma despesa, em uma receita, em um ganho, em uma perda. Ou seja, o exemplo que eu sempre gosto de dar a vocês, que foi o que a gente viu mais detalhado lá no P3, a depreciação. No momento que eu faço um lançamento de depreciação, eu debito uma despesa de depreciação e credito uma depreciação acumulada. Ou seja, essa partezinha do débito, que é uma despesa, vai para onde? Para o resultado. Então, se eu tenho um resultado em que eu debitei a despesa, vamos supor, em 2019, se chegou 2020 e eu percebi que eu errei no débito dessa despesa, seja maior ou seja menor, eu não vou poder novamente lançar na conta de despesa. Por quê? Porque a despesa é de 2019 e não de 2020. Então, de que forma eu faço o ajuste? Por meio dessa conta aqui do PL, a conta de ajuste de exercício anterior. Então, essa conta de exercício, de ajuste de exercício anterior, é uma conta que de fato vai afetar o PL, seja para mais ou seja para menos. Depende se eu vou aumentar o lucro ou diminuir o lucro, né? Porque uma despesa, vamos supor, essa despesa de depreciação. Vamos supor que eu lancei uma despesa de depreciação muito maior do que o que era para eu ter lançado lá em 2019. Então, quando chega 2020, eu tenho que diminuir esse valor da despesa que eu lancei a maior em 2019. Então, para eu diminuir essa despesa, eu vou o quê? Aumentar o meu lucro. Então, eu vou fazer o quê? Vou creditar o ajuste de exercício anterior. Dessa forma, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando o meu resultado. E vocês estão vendo que eu lancei uma conta externa ao PL e uma conta do PL, né? Aqui, resultado líquido do exercício. O que é o resultado líquido do exercício? É um lucro que a empresa apresenta ou um prejuízo que a empresa apresenta. Lucros ou prejuízos do exercício são transformados em lucros ou prejuízos acumulados, e é esta conta patrimonial. Então, nós lançamos lá no PL. Se esse resultado for um resultado positivo, nós vamos lançar um lucro acumulado. Se esse resultado for negativo, nós vamos lançar um prejuízo acumulado. Então, obviamente, esse resultado líquido do exercício é uma conta que vai afetar o patrimônio líquido. Porque qual o lançamento que a empresa faz caso a empresa apresente um lucro? Lembra quando a gente estava lá no P1, acho que vocês fizeram também no P2, que vocês apuravam o resultado do exercício através daquele razonete de ARE. Então, se a empresa tinha um lucro, ela debitava o ARE e creditava o lucro. Opa, eu tenho uma conta do patrimônio líquido, que é o lucro acumulado, né? E eu tenho a apuração do exercício, que é uma conta que não está classificada no PL. Portanto, o resultado do líquido do exercício, ele afeta o PL, seja para mais ou para menos, dependendo do resultado ter sido positivo ou negativo. A última continha trata de resultado na venda de ações em tesouraria. Lembrando, essa é uma conta o quê? Redutora do PL. Ações em tesouraria são ações da própria empresa. E eu, empresa, eu vou recomprar. Por exemplo, eu tenho um sócio, tá? E esse meu sócio, ele se retira da empresa. E aí eu faço o quê? Ó, tua parte eu vou comprar até que um outro sócio ele esteja eu consigo um outro sócio para integralizar esse valor. Então, essas ações que eu recompro, eu coloco em ações em tesouraria. Então, esse valor aqui diminui o PL. Portanto, essas três continhas aqui, pessoal, são contas que, de fato, elas alteram o patrimônio líquido. Então, tá correta essa primeira questão. Alguma dúvida, gente, nessa primeira questão? Deixa eu ver quem está. Alane, Gabi, Jamile, Jules, Maria Helena e Sandy. Tranquilo, professor. Tranquilo, Jules? Qualquer coisa vocês falem, tá, pessoal? Vamos para a segunda questão. Então, a primeira questão está correta. Na segunda questão fala, de acordo com a regulamentação vigente, as empresas são obrigadas a encerrarem as contas de resultado pelo menos uma vez por ano. Sim, nós sabemos disso, né? Uma vez por ano, as empresas vão jogando lá para o resultado receita,
despesa, ganho, perda, custo, e vão lá apurar esse resultado, né? Então, pelo menos uma vez por ano isso acontece. Algumas empresas, elas apuram o resultado de forma semestral, trimestral, mas pelo menos uma vez por ano isso deve ocorrer. Ao realizarem essa operação, as empresas apuram o resultado do período. O resultado apurado é um lucro ou prejuízo. E esse lucro ou prejuízo líquido, ele deve ser levado para onde? Ele deve ser levado para onde? Ele é levado para o PL, né? Se for lucro ou prejuízo. Essa questão foi a mais difícil, né? Passivo, não. Lucro não vai para passivo, não vai para ativo. Bota dessa na prova, professora. Né? A demonstração de resultado... Essa foi a mais fácil. Essa foi, né? Deixa eu ver. Para o Micaele agora. Demonstração de resultado eu já apurei lá na DRE, né? Para trazer para o PL. E para o capital social, não. Vai para o grupão PL na conta de lucro acumulado ou de prejuízo acumulado. Portanto, essa questão número 2, resposta correta, letra C. Vamos para a questão número 3. Saindo das questões teóricas, para a gente ir para as questões práticas, tá? DMPL é assim, pessoal. Tanto envolve questão teórica, quanto envolve questões práticas, tá? Ela é bem balanceada. Olha só. A questão número 3 traz os dados da DMPL da companhia Zacara, referente ao exercício de X1. Percebam que aqui ele traz um quadrinho e pergunta qual a variação no total do PL da empresa. Olha só, quando a questão ela pergunta a variação no PL, ela quer saber, dentro desses fatos aqui que foram descritos, quais que aumentaram e diminuíram o PL e deram um valor total. Por quê? Pode ter ocorrido fatos aqui dentro que nem vai impactar para mais nem para menos. Quais são esses tipos de fatos? São os fatos permutativos, ou seja, eu tirei de uma conta do PL e acrescentei em outra conta do PL. Isso faz o que com o meu PL? Não impacta de forma alguma. Então, dentro desse quadrinho aqui, eu vou extrair as operações em que aumentaram e diminuíram o PL, vou fazer a soma e subtração dessas operações e aí eu vou encontrar a minha variação no patrimônio líquido. Vamos lá. E aí, pessoal, eu tenho aqui as respostas, eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Da questão número 1, da questão número 2 e da questão número 3 eu vou vir para cá. Olha só. Nessa questão número 3, é falado inicialmente que houve um aumento do capital social. E aqui o aumento do capital social foi de duas formas. Aumentou-se o capital social com lucros a realizar. Olha só, essa continha de lucros a realizar é uma reserva, tá? Então, tinha uma reserva de lucros a realizar e o que é que aconteceu aqui? Aqui a empresa tirou dessa conta de reservas de lucro a realizar e levou para o capital social. Então, vamos analisar. A conta de capital social, ela está classificada onde? Patrimônio líquido. A conta de reserva, qualquer que seja a reserva, está classificada onde? Está classificada no patrimônio líquido. Então, se eu tenho uma conta de PL e que eu tirei dessa conta do PL e levei para outra conta do PL, o que é que acontece com o PL? Nada. Olha só, deixa eu aumentar aqui, que eu acho que fica melhor de vocês verem. Aumento de capital em 25 mil com lucros e reservas. Esse fato não afeta o valor do PL, porque é simplesmente a transferência do valor de lucros acumulados para a conta de capital. Do lucro o quê? Da reserva de lucros a realizar, tá? Então, nesse primeiro fato, a empresa vai fazer o seguinte: debitar lucros a realizar, creditar o capital social. Débito no PL, crédito no PL, esses 25 mil vai fazer o quê? Eu vou até abrir aqui uma nova coluna, tá? Fica melhor de vocês verem. Deixa eu colocar aqui, impacto, aqui. Impacto no PL. Então, vamos ver quais foram os impactos. Professora, só um momento, porque eu entrei agora. Qual é essa lista? É o TED 8, DMPL, tá?
Então, olha só, qual o impacto no PL aqui? Zero. Por que o impacto é zero? Porque nesse exemplo, nós vamos debitar, deixa eu botar logo o lançamento, nós vamos debitar a conta de reservas de lucros a realizar e nós vamos creditar a conta de capital social. Então, o impacto é zero. Zero. Beleza? Aí vamos para o segundo. Olha só, também houve aumento do capital social. Vamos para cá. Também houve aumento do capital social, agora por subscrição realizada. Olha só, se houve uma subscrição, pessoal, então significa que a empresa adquiriu o sócio, né? Então, no momento que ela adquiriu o sócio, significa que o sócio ele vai ter que dar o recurso, seja em forma de dinheiro, seja em forma de um bem, né, um terreno, um veículo. Então, isso vai impactar o PL. Esse fato, o que é que acontece? Eu estou debitando, vamos supor que aqui foi em forma que pouco interfere, tá? Se foi em dinheiro, se foi em bem, mas vamos botar aqui. Eu vou debitar o recurso, né? Esse recurso pode ser um bem, o recurso pode ser dinheiro, pode ser um bem, e eu vou creditar o quê? Eu vou creditar o capital social pelo aumento desse valor do PL. Percebam, seja dinheiro ou seja bem, está classificado aonde? No ativo. Está classificado no ativo. E a conta de capital social? Está no PL. Percebam que eu estou creditando o PL. Então, o que é que vai acontecer com esses 18 mil? O impacto vai ser um aumento no PL. Eu estou creditando uma conta do PL e estou debitando uma conta externa ao PL. Então, o que é que acontece com o fato número 2? Uma subscrição realizada de 18 mil significa efetivamente que a empresa recebeu recursos, portanto, esse fato vai aumentar o patrimônio líquido da empresa. Então, percebam, toda vez que eu creditar o PL e eu debitar uma conta externa ao PL, eu irei aumentar o meu grupo do patrimônio líquido. Agora, se eu debitei o PL e eu creditei ao mesmo tempo o PL, eu fiz apenas um fato permutativo. Então, não gera nenhum impacto no PL. Ok, até aqui? Qualquer coisa vocês vão falando. Deixa eu ver, alguém falou. Entendeu? Ótimo, Gabi. Gente, eu só tinha questionado a Jules, porque até o momento ele tinha entrado, né, inicialmente. Vocês conseguiram ver a aulinha de DMPL lá no YouTube? Do exemplo, né? Do exemplo de DMPL. Ninguém? Tá vendo? Tá Só todo tem mundo você dormindo, acordada. A Alane professora. disse que viu. Beleza. Então, não deixem de ver, tá? O exemplo, porque ele é um exemplo bem completo, tá? Mas aqui, fazendo esses exercícios, vocês vão conseguir captar. DMPL não é difícil. E aí, vamos continuando essa questão número 3, tá? Aí, partimos do aumento de capital e agora houve reversão de reserva. Reversão, gente, nada mais é do que como se a gente estivesse fazendo um estorno, tá? O que é que acontece? Vocês compraram no cartão de crédito e aí a empresa que você comprou cancelou a compra. E aí aquele valor que tinha saído do teu cartão, ele entra, né? Então, a reversão da reserva é como se fosse um estorno que a empresa está fazendo. Sandy não viu, Alane nessa 3. Tá, beleza. Então, olha só, a reversão é como se fosse esse estorno. O que é que ele falou aqui? Houve reversão de reserva de contingência. Primeiro, quando a empresa ela constitui, vou colocar aqui numa nota, tá? Aqui, gente, quando a empresa ela constitui uma reserva, tá? Qualquer que seja, vamos colocar aqui uma constituição de reserva de contingência, que foi esse o exemplo. Então, eu vou dar o exemplo com a reserva de contingência mesmo, tá?
Quando a empresa ela constitui uma reserva de contingência, ela vai fazer o seguinte: ela vai tirar essa reserva de contingência, nada mais é, gente, do que uma reserva de lucro. É uma reserva de lucro. Reservas de lucro, a gente tira um pedacinho do lucro e leva para a reserva, tá? É que nem vocês receberem o salário de vocês e dizer, ó, desse mês eu não vou gastar R$200, eu vou separar esses R$200. É como a empresa. Ela recebeu o salário dela, que é o quê? O lucro. Então, no momento que a empresa recebe o salário dela, ela diz, ó, isso aqui eu vou deixar reservado para usar no futuro, para alguma perda que eu acho que eu vou ter. Aí levou para a reserva de contingência, tá? Só que essa partezinha que a empresa tirou, a empresa não pode fazer como a gente faz, né? A pessoa física. A empresa tem que levar para uma contabilização. Então, de que forma a empresa registra essa partezinha que ela está guardando? Ela registra por meio da reserva. Então, a empresa deve debitar o salário dela, que é o quê? O lucro acumulado, e a empresa vai creditar a reserva de contingência, tá? Então, esse é o lançamento que a empresa faz no momento da constituição da reserva. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a empresa ela fez essa reserva de contingência e daí chegou no ano seguinte e a empresa fez, olha, não vou ter essa perda. Consegui recuperar tudo que eu achava que eu ia perder. Então, eu vou levar esse dinheiro de volta lá para o meu lucro. Então, a empresa vai fazer o que nós chamamos de reversão de reserva de contingência. Reversão é o estorno. Então, o que é que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer o lançamento inverso. Qual é o lançamento inverso? A empresa vai levar o valor que ela retirou do lucro para o lucro novamente. Ou seja, ela vai debitar a reserva de contingência e creditar o lucro acumulado. Ela vai fazer o lançamento contrário, tá? Mas aí vamos ao exemplo aqui da questão número 3. Foi falado que houve uma reversão de reserva de contingência. Olha só, reversão, eu faço esse lançamento. Percebam, a conta de lucro acumulado, ela está classificada no patrimônio líquido. E reserva, qualquer que seja, está no PL também. Então, se nós estamos tirando do PL e levando para o PL, qual o impacto que tem no grupo do PL? Zero. Nenhum. Estou tirando de uma conta do PL e levando para outra conta do PL. Impacto é nenhum. Então, essa reversão de reserva de contingência de 2.000, qual o impacto que tem no PL? Nenhum. Beleza, gente? Então, voltando aqui para a explicação, no 3, a reversão de reserva de contingência no valor de R$2.000 não afeta o valor do PL, uma vez que representa transferência de valor da conta reserva de contingência para a reserva de lucros, de reserva de contingência para a conta de lucros acumulados. Não existe reserva de lucros acumulados, né? Ou seja, apenas movimentação entre contas do PL, portanto, não vai afetar o grupo do PL. Então, até o momento, nós só tivemos essa afetação aqui, não foi? O aumento do capital por subscrição de 18.000. Vamos para o próximo. Olha só, a aquisição de ações. O que é isso, pessoal? São aquelas ações em tesouraria. O que as ações em tesouraria fazem com o capital social? Vamos lá ver, tá? Reduz. Reduz o capital social, muito bem. Então, as ações em tesouraria, elas vão fazer o quê? Reduzem o capital social da empresa, né? Então, lá no balanço patrimonial, lá no subgrupo, no grupo, né, do PL, nós vamos ter a conta de capital social e a conta de ações em tesouraria vem negativa aqui, diminuindo o valor do capital social.
E aí ele já deu na questão, olha só, ele já deu aqui o valor negativo, tá vendo? Então, as ações em tesouraria vão impactar o PL de que forma? Reduzindo. Ok? Tem aqui maiúsculo, enfim. Então, até o momento, nós temos também uma redução de R$ 300 decorrente das ações em tesouraria. Então, aquisições de ações em tesouraria no valor de R$ 300 representa saída de recursos na compra de ações da própria empresa. Esse fato, ele afeta o PL negativamente, e aí já foi dito na questão, ele já trouxe negativo, tá? Vamos para o próximo. Ajuste de avaliação patrimonial. Gente, esse ajuste de avaliação patrimonial, vocês podem ver nessa sigla aqui, tá? AAP, pode vir tanto o nome grandinho, ajuste de avaliação patrimonial, ou só a sigla. Esse ajuste de avaliação patrimonial, ele pode tanto aumentar quanto diminuir o PL. De que forma acontece esse ajuste? Vamos supor o seguinte: eu sou empresa, tá? E a minha empresa, ela vai fazer uma combinação de negócio com outra empresa. E aí a gente vai se unir. E aí, nessa união, a gente vai dar um nome dessa união, que vocês vão ver lá no quinto período, de fusão, tá? Uma empresa está se unindo com a outra. A minha empresa está se unindo com o Uniesp, tá? E aí, nós fizemos a fusão, e aí surge uma nova empresa, ok? Então, era empresa Carla com empresa IESP, surgiu o Uniesp, ok? E aí, quando surgiu esse Uniesp, vamos supor que somando tudo que tinha na minha empresa e diminuindo, obviamente, das obrigações, e somando tudo que tinha na empresa IESP, diminuindo com as obrigações, dava uma avaliação dessas duas empresas, tá? E aí, vamos supor que valia 10 mil essa empresa. No momento que a gente se une, a gente percebe que a empresa valia mais um pouquinho, valia 11.500. E aí, como valia mais, esse valor a mais a empresa vai registrar como ajuste de avaliação patrimonial a maior. Agora, se fosse o inverso, a minha empresa, junto com o IESP, a gente tinha um valor que valia 11.500, só que avaliado ao valor justo, ela vale 10 mil, ou seja, ela vale menos. Então, esse valor de ajuste de avaliação patrimonial viria negativo. Como nessa questão aqui, pessoal, nós temos um valor positivo, então a questão já disse que esse ajuste de avaliação patrimonial vai provocar um aumento no meu PL. Se na questão viesse aqui esse valor negativo, iria provocar uma diminuição no PL. Portanto, esse ajuste de avaliação patrimonial, ele aumenta o PL, tá? Então, ajuste de avaliação patrimonial no valor de 1.500, o ajuste sempre vai afetar, seja para mais ou para menos. Uma vez que esse vai representar um ajuste credor de uma conta do ativo e devedor de conta de passivo, tá? Então, o ajuste de avaliação patrimonial, nesse caso aqui, é positivo, porque a questão já deu o valor positivo. O lucro líquido do exercício. O lucro líquido do exercício, vocês já sabem que o lucro, ele vai estar lá no resultado, né, por meio da DRE, e eu vou trazer para o patrimônio líquido de que forma? Também vai representar um aumento no PL, né? O resultado positivo, aumento. O resultado negativo, que é o prejuízo, diminui o PL. Portanto, também aqui, pessoal, o lucro de 8 mil, o lucro sempre vai aumentar o patrimônio líquido, tá? E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem ir falando, certo? Vamos lá para o próximo. Aí veio o quê? Olha só, proposta da administração de destinação do lucro. O que é destinação do lucro? Vocês sabem que o lucro acumulado, ele pode estar presente no balanço patrimonial durante todo o exercício social. Mas chegou no final do exercício social, eu vou encerrar, né, as contas de resultado, e daí eu vou trazer o lucro. Só que esse lucro, ele tem que ter suas destinações. Eu não posso deixar um lucro acumulado de 2019 passar para 2020. Eu tenho que fazer as destinações. Quais são as destinações? Aumento de capital, reserva ou distribuição de dividendos.
Então, o que é que aconteceu aqui? A primeira proposta de distribuição do lucro é o quê? Para a reserva legal. O que é que acontece, pessoal? Se eu tiro do lucro e levo para a reserva, eu estou tendo algum impacto no PL? Não. Por quê? Porque lucro é conta de PL, reserva é conta de PL. Eu estou fazendo o quê? Uma permutação. Portanto, se eu tiro do lucro e eu levo para o PL, qual o impacto e eu levo para a reserva, qual o impacto no PL? Zero. Outra reserva estatutária também é uma reserva de lucro. Ou seja, tirei do lucro, conta do PL, levei para a reserva estatutária, conta do PL. Qual o impacto? Nenhum. Zero também. Próximo. Tirei de lucro acumulado e levei para a reserva de lucros a realizar. Qual o impacto no PL? Zero. Gente, se eu tiro do lucro e levo para qualquer reserva de lucro, o impacto no PL é zero, porque eu estou tirando do PL e levando para o PL. O impacto nas contas, beleza, o impacto nas contas, realmente, eu estou diminuindo a conta de lucro e aumentando a conta de reserva, mas o impacto no grupo, que configura uma afetação na DMPL, é nenhum. Aí, olha só, aqui eu tirei do lucro e levei para dividendos. Gera o quê? Um dividendo a pagar. Dividendo a pagar ou qualquer conta a pagar é uma obrigação. Obrigações estão classificadas no passivo. Então, se eu tiro do lucro e levo para o passivo, opa, eu estou tendo algum impacto no meu PL. Por quê? Estou diminuindo meu lucro, ou seja, estou debitando lucro e creditando uma conta a pagar. Qual a afetação do dividendo para o PL? É uma redução. Reduz. Entrou mais alguém, né, gente? Sim, entrou Bruno. Então, se eu tiro do lucro e levo para dividendos a pagar, gente, é o que? Uma dívida da empresa, uma obrigação da empresa. Portanto, o dividendo diminui o valor do PL. Qual a pergunta da questão? Qual a variação no meu PL? Então, dentre essas oito operações, esses 8 fatos que ocorreram na empresa, qual a variação no PL? Eu vi que teve aumentos e diminuições. Portanto, eu vou somar e diminuir os valores e a variação total no meu PL é de 22 mil. Alguma dúvida, gente, nessa questão 3 agora? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Tranquilo, professora. Tranquilo, Jules. Gabi também não. Que deu para captar direitinho, né, gente? Agora, vamos lá para a questão número 4, tá? A questão número 4, ela envolve, de fato, a elaboração da DMPL. Por quê? Porque nessa questão número 3, a gente poderia fazer a elaboração daquela estrutura da DMPL. Mas, como a gente consegue fazer dessa forma aqui e ver o impacto, né, a variação no PL, eu não fiz na estrutura. Já a questão número 4, eu deixei aqui na estrutura para mostrar para vocês. Olha só, o que é que diz a questão número 4? Ela traz aqui a informação parcial da DMPL, da empresa Galante, referente aos saldos finais apresentados do grupo do patrimônio líquido aqui em dezembro de 2015. Aí percebam, eu tenho aqui a estrutura da DMPL e eu trago sempre, gente, na primeira linha, o saldo do exercício anterior. Qual é o exercício anterior? Se eu fechei o balanço aqui em 31 de 12 de 2015, o exercício anterior é 2015, tá? Então, já foi apresentado na questão o saldo das contas do patrimônio líquido para 2015, ou seja, a empresa tem 2 milhões de capital, tem de reserva de capital 1 milhão e 50 mil, de reservas de lucro, a empresa tem 3 reservas de lucro, tem reserva legal de 200 mil, tem reserva estatutária de 250 mil e tem reserva de contingência de 150 mil. E a empresa tem um lucro de 15 mil, valor total 3 milhões 665 mil. Aí o que aconteceu? No exercício de 2016 aconteceram 5 fatos, tá? E nós vamos olhar cada um desses fatos e tudo que impactar o PL eu vou levar para onde? Para a DMPL, porque dentro da DMPL eu vou ter todas as mudanças que ocorreram no patrimônio líquido
de tal exercício, aqui de 2016, tá? Então, olha só, prestem bem atenção a essa questão. Questões de DMPL, elas são difíceis de ser cobradas no exame de suficiência, mas vez ou outra aparece, tá? E é sempre assim, gente. Então, é importante vocês prestarem atenção a essa questão. Aqui no ano 2016, aconteceu a seguinte situação. Olha só, ocorreu um aumento de capital. De que forma ocorreu esse aumento de capital? Foi proveniente de transferência de reserva de capital no valor de 500 mil e mais alguma coisa, tá? Mais 500 mil. Mas primeiro vamos para esse primeiro aumento de capital. Olha só, esse primeiro aumento de capital ocorreu devido à transferência de reserva de capital. Então, vamos identificar quais as contas que estão envolvidas aí. Primeira conta, capital social. Capital social está classificado no patrimônio líquido. Beleza. Se eu estou aumentando o capital social, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou creditando o capital social, beleza? Aumentei o capital, vou creditar. Vou creditar em quanto? 500 mil. Então, eu já venho aqui... Gente, essa estrutura aqui é o patrimônio líquido. Eu estou vendo aqui nessa estrutura o patrimônio líquido, tá? Então, como eu estou vendo o patrimônio líquido aqui, no momento que eu credito o capital, o que é que acontece com o meu PL? Aumenta, tá? Então, eu venho e coloco aqui, nessa segunda linha de aumento de capital, aqui na colunazinha de capital, quanto? 500 mil. Eu não estou aumentando o capital, então eu estou creditando o PL. Quando eu credito o PL, eu aumento. Então, eu coloco aqui 500 mil. Só que esses 500 mil veio de onde? Da reserva de capital. Veio quanto da reserva de capital? 500. Então, eu estou tirando da reserva de capital e levando para o capital. Só que a reserva de capital está classificada onde? No PL. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou tirando do PL e levando para o PL. Qual o impacto desse primeiro fato até aqui no PL? Nenhum. Estou tirando daqui e levando para cá. Só que de que forma eu represento isso aqui dentro da estrutura? Olha só, vou colocar 500 mil aqui dentro e vou retirar, vou colocar negativo em reserva de capital. Então, por enquanto, deixa eu tirar aqui. Então, eu estou levando 500 mil para a reserva de capital e retirando 500 mil. Qual o impacto no PL? Nenhum. Beleza até aí? Então, se eu somei aqui e diminuir aqui, o que é que acontece na minha linha total? Nada. Nada mesmo, né? Foi apenas um fato permutativo. Zero. Ok, Micaela, muito bem. E aí, vamos continuando esse primeiro fato. Também ocorreu aumento de capital devido a quê? Ao aporte de capital por parte dos sócios. Olha só, aqui já foi um fato que aumentou o meu capital. Então, se aumentou o meu capital, eu venho creditando aqui na minha DNPL. Ou seja, eu venho com mais 500 mil para cá, tá? Só que o débito é onde? Gente, o débito foi o sócio que deu. Se o sócio deu dinheiro, nós vamos debitar o quê? Caixa. Se o sócio transferiu de uma conta corrente, vamos debitar o quê? Banco. Sócio deu um terreno, debitamos terreno, mas o crédito é em capital. Percebam, eu tenho uma conta externa ao PL, que eu estou debitando, e eu estou creditando uma conta no PL. Qual o impacto no meu PL? Digam aí, para eu ver se vocês sabem. Qual o impacto no meu PL? Estou debitando uma conta externa. Aumento do PL. Aumento no meu PL. Olha só, então eu venho aqui, gente, além daqueles 500 mil referente ao aumento de capital da reserva, eu tenho mais 500 mil referente ao aumento de capital porque o sócio deu. Então, percebam, nessa linha eu tenho 1 milhão que eu somei e eu tenho 500 mil que eu subtraí, né? Que eu tirei da conta de reserva de capital. Então, nessa linha, qual o impacto no meu PL? Percebam, pessoal, essa linha de total é o impacto no PL decorrente dos fatos que ocorreram neste ano 2016. Então, o aumento no meu PL foi de 500 mil. Por quê? O primeiro fato foi permutativo, mas o segundo não. O segundo, eu debitei uma conta externa ao PL e creditei uma conta do PL. Ok? Beleza. Vamos continuando, tá? Então, ok, fato número 1. No fato número 2, ocorreu reversão de reserva de contingência. E aí vocês já sabem do exercício anterior, né?
que é que acontece quando a gente faz uma reversão de reserva? Eu tiro da reserva e levo para o lucro novamente. Olha, tiro da reserva de lucro e levo para o lucro. Lucro, contas do PL. Estou tirando de uma conta do PL e levando para outra conta do PL. Impacto no PL? Nenhum. Então, reversão de reserva de contingência. Pessoal, aqui eu tinha deixado 2006. Vocês corrijam aí que é 2016, tá? Reversão de reserva de contingência estabelecida em função de perdas possíveis em matéria-prima que efetivamente ocorreram no exercício 2006 no valor de 2016, no valor de 100 mil. Então, o que é que está acontecendo aqui? Uma reversão da reserva. Vou mostrar no Excel que fica melhor. Está acontecendo uma reversão da reserva. Eu venho aqui e coloco reversão de reserva. Reversão de reserva, qual o lançamento que eu faço? Debito a reserva de contingência, nesse caso, e credito no lucro. Se eu estou debitando na reserva, eu estou diminuindo lá no meu PL a reserva de contingência. E aumenta o quê? O lucro. Contas do PL, diminuindo uma conta, aumentei na outra. Impacto no PL? Nenhum. É fantástico, né? DMPL é muito legal. Você tira de um lugar, leva para o outro, valor zerado. É uma das minhas demonstrações preferidas. Eu adoro a DMPL. Vamos lá para o fato número 3. E vocês, gente? Vocês gostam da DMPL? Sim, não? Dormiram? Dormiram? Mais ou menos. Estou gostando, Obrigada, estou gostando. Mais ou menos. Eu acho muito legal da MPL, porque no final ainda tem que bater as coisas. Ó, o Bruno tá gostando. Beleza, vamos lá, continuando, tá? E aí, gente, o fato número 3. O que é que aconteceu nesse fato número 3? Alguém falou mais alguma coisa? Estou sem microfone. Tá bom, Bruno. Ok. O fato número 3, gente, houve um lucro líquido do exercício no montante de 300 mil. O que é que o lucro faz? Aumenta o PL, obviamente, porque nós vamos debitar uma conta externa ao PL na apuração desse resultado. E creditamos o lucro acumulado, tá? Então, o lucro eu debito uma conta externa e credito o PL. Portanto, o crédito com aumento o meu PL, eu trago um valor positivo aqui de 300 mil. O lucro líquido do exercício faz o que com o meu lucro acumulado? Aumenta em 300. Portanto, nessa linha aqui, o impacto no meu patrimônio líquido é positivo, de 300 mil. Próximo fato. Fato número 4. Olha só. No fato número 4, no item número 4, na verdade, aconteceram alguns fatos, tá? Ocorreu distribuição do lucro em forma de reserva. Percebam, se houve a distribuição do lucro para reserva, todas essas reservas aqui, elas são de lucro. Eu tirei um pedacinho do lucro e levei para a reserva. O primeiro pedacinho foi, tirei do lucro e levei para a reserva legal. Agora, prestem atenção no seguinte. Se eu tiro do lucro, que é uma conta que está no PL, e eu levo para a reserva, qual o impacto no meu PL? Nenhum, gente. Estou tirando da conta de lucro acumulado, que é uma conta que está no PL, e estou levando para as reservas de lucro, que são contas que estão no PL. Impacto no PL é nenhum. Eu só tenho que elaborar aqui a minha DMPL para ver o impacto nas contas. Olha só. Tirei do lucro e levei para a reserva legal. Aí fala aqui, percentual determinado pela lei. Qual o percentual determinado pela lei para a constituição da reserva legal? 5% do lucro líquido limitado a 20% do capital social. Então, basta eu aplicar 5% do lucro. Qual foi o lucro no exercício? 300 mil. Então, nós vamos aplicar, nós vamos aplicar 5% em cima desses 300 mil. Então, eu vou formar a reserva legal de quanto? De 15 mil. Esses 15 mil que eu estou aumentando aqui em reserva legal, eu diminuo aonde? Eu diminuo no meu lucro, né? Não estou tirando do lucro e levando para a reserva. Então, eu aumento 15 mil aqui na reserva e diminuo no meu lucro. Por que está 195 mil? Porque teve constituição de outras reservas.
até o momento só da reserva de lucro, tá? Vamos lá para outra reserva. Houve também distribuição do lucro agora para a reserva estatutária, no valor de quanto? No valor de 100 mil. Então, nós vamos aumentar essa conta do PL, reserva estatutária, em 100 mil e vamos diminuir de quando? De onde? Do lucro, né? Então, até agora já diminuímos 115 mil do meu lucro. Só que ainda teve uma outra constituição de reserva. Então, nós vamos tirar do lucro e levar para a reserva de contingência. Quanto? Aí ele fala, 80% do valor da reserva revertida. Qual foi o valor da reserva revertida? Aí vocês voltam aqui para os itens. Ah, item número 2, tem o quê? Reversão de reserva de contingência. Qual era o valor? 100 mil. 80% em cima desses 100 mil dá quanto? 80 mil. Então, há a formação de reserva de contingência de 80 mil. Então, eu aumento reserva de contingência de 80 mil e diminuo aonde? Do lucro. Então, essa formação total de reserva dá o total de 195 mil. Então, nós constituímos 195 mil de reserva de lucro e diminuímos 195 mil do lucro acumulado. Qual o impacto no PL? Nenhum, porque apenas nós fizemos uma permuta entre as contas do patrimônio líquido. Ok? E aí, gente, o fato número 5, esse é o fato mais novo para vocês, tá? Acho que até o momento vocês não devem ter feito a distribuição de dividendos. Então, preste atenção. O que é que ele falou aqui? Houve proposta para dividendos. A empresa vai distribuir 8 centavos por cada ação. Então, se eu invisto numa empresa, vamos supor que eu só tenho uma ação da empresa. Então, essa ação é 8 centavos. Aí, se eu tiver mais, eu vou ganhando mais decorrente disso, tá? Só que essa empresa Galante só possui ações ordinárias. O que é essa ação ordinária, gente? São ações que elas dão direito a voto na empresa. Eu tenho uma participação na empresa e eu posso participar da votação, por exemplo, de uma política nova para a empresa, de contratação de funcionários, tá? Ações ordinárias, elas dão direito de participação ativa mesmo na empresa, direito ao voto de qualquer modificação que venha ocorrer na empresa. Ah, vai aumentar o capital, então eu participo, tá? Então, essas ações ordinárias, elas servem para isso. Cujo valor nominal, olha só, o valor que estava registrada, valia de fato essas ações, era de 1,20. E aí ele pergunta, considerando exclusivamente as informações recebidas em reais, ele pergunta o valor dessa coluna de lucros acumulados, tá? Essa conta aqui. Pergunta o valor dessa coluna, ok? E aí, nós temos que saber qual vai ser o valor dos dividendos distribuídos, né? Daquele dividendo a pagar que a empresa vai ter. Portanto, os dividendos, eles provocam o quê? Redução no lucro. Nós debitamos o lucro e creditamos uma conta externa ao lucro, que é o quê? A obrigação, que é o dividendo a pagar. Basta agora a gente descobrir qual o valor desse dividendo a pagar. Então, olha só, o que é que ele deu na questão? Ele deu que a proposta para dividendos é 8 centavos por ação e que o valor nominal é de 1,20 essas ações, tá? 1,20 as ações. E aí nós precisamos calcular quantas ações existem nessa empresa. E de que forma nós calculamos o número de ações dessa empresa? Nós pegamos o valor do capital social e dividimos pelo valor nominal, esse valor de 1,20. E aí, quanto é que está o capital social? Nós vamos aqui para a coluna de capital na ADMPL. Olha só, a empresa tinha 2 milhões e houve um aumento de 1 milhão. Qual o valor do capital social? Até então, 3 milhões, tá? Então, eu tinha 2 milhões, aumentei 1 milhão, eu tenho 3 milhões. Então, nós vamos pegar 3 milhões e dividir por 1,20. É sempre assim que eu calculo o número de ações da empresa. Pego o valor do capital social e divido pelo valor nominal. Então, eu encontrei o quê? O número de ações, que dá 2 milhões e 500 mil. A partir desse número de ações, eu sei qual vai ser o valor distribuído para dividendos. Para essa empresa, qual é o valor distribuído? É de 8 centavos por ação.
Então, nós vamos pegar o valor total do número de ações e multiplicar por 8 centavos. Qual vai ser o valor dividido para os dividendos? 200 mil. Então, dependendo da quantidade de sócios que a empresa tem, ela vai pegar esses 200 mil e dividir para cada sócio, tá? Mas qual é o impacto desse dividendo para a empresa? Eu vou diminuir o meu lucro. Então, na DMPL, eu vou ter uma linha de dividendos em que eu vou debitar o meu lucro acumulado e creditar o dividendo a pagar, que é uma conta externa ao PL. Então, qual o impacto no meu PL? Negativo, gente. E daí vocês vão somar cada coluna da DMPL e vão somar cada linha, tá? E aí, esse valor total aqui, 4.265.000, ele tem que bater tanto no total da coluna quanto no total da linha. Se não bater, é porque foi feito algum fato registrado de forma incorreta aqui. Mas o que ele pergunta? Qual o valor da coluna de lucro acumulado no final de 2016? Então, o valor é de R$ 20.000. Alguma dúvida, pessoal, na elaboração dessa DMPL? Professora, deixa eu ver se eu entendi essa última. A gente pega o valor total de capital, 3 milhões, é? Isso, 3 milhões, e milhões. divide por 1,20, é? Isso, pelo valor nominal. Aí Dividimos achar por... 200 mil. Não, nós achamos o número de ações que a empresa tem, 2 milhões Dos, e 500 mil. sim. Aí, Aí desse depois, valor, eu multiplico pela proposta para distribuição de sim, dividendos. aí acha os 200 mil, é? Exato, exatamente. Ah, entendi. Porque o que é que acontece, Micaele? Desse valor total, a empresa não vai distribuir tudo para dividendos, entendeu? Vai ficar o quê? Nesse caso aí, 2 milhões e 300 mil para a empresa distribuir de outra forma, tá? Uhum, Porque ela tá. poderia distribuir todo o valor, mas no caso não, ela quer distribuir só 8 centavos por ação. Aí dá um total de 200 mil, entendeu? Entendi. Mais alguém, pessoal? Eita, falaram aqui, né? Deixa eu ver, Micaele. Vou colocar essas respostas do Excel lá no aluno online para vocês, tá? Assim que acabar aqui, eu vou colocar. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Pensei que a gente não ia conseguir concluir na hora, mas concluímos, tá? Então, olha só. Então, por hoje a gente fica por aqui, que não tem como a gente caminhar mais. Na próxima aula, eu já vou disponibilizar para vocês a próxima demonstração. Nós vamos iniciar a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa. Dentre todas as demonstrações, as mais cobradas e as principais são balanço patrimonial, eu venho falando isso desde a primeira aula, né? Balanço patrimonial, DRE e DFC. Então, nós vamos demorar um pouquinho mais na DFC. É extremamente importante essa demonstração, tá? Sempre vem cobrando lá no exame de suficiência. E aí as questões são variadas, são questões simples até questões complexas mesmo, de DFC, tá? É uma demonstração que, apesar de ter muita prática, tem muita teoria mesmo. Então, se vocês puderem, a partir do momento que eu colocar lá o slide, vocês já vão vendo o slide, como também vocês podem ler o CPC, é o CPC 03, o CPC do DFC, tá? É legal trabalhar com o DFC, mas comparado às outras demonstrações, a meu ver, é uma demonstração mais complexa, tá? Ela é mais rica em detalhes. Sobre a semana da tomada de decisão, pessoal, o Tiago forneceu um link para vocês fazerem a inscrição. Porém, esse link não está pegando. Vários alunos já falaram, a gente já tentou também, não está pegando. O Tiago ficou de ver com o pessoal da informática, não sei se conseguiu, até agora não foi passado para a gente. Então, vai ter um certificado dessa semana. A coordenação passou para todos os professores e vai disponibilizar um certificado. E de que forma vocês vão garantir a presença, né? Confirmar a presença de vocês. Vai ter a live, e daí vocês comentam alguma coisa nessa live. Hoje vai ser com a professora Érica, lá no Instagram da Uniesp. E vocês printam e podem colocar no grupo da gente, tá? E aí eu vou passar esses prints para Tiago. Quem quiser participar, beleza? Vai começar agora às 8 horas. Alguma dúvida, gente? Ok, Gabi? Alguma dúvida? Então, eu vou encerrar a aula de hoje.
ficou gravada, tá?